Alô, alunos, alô, alunas, muito bom encontrá-los aqui novamente. Eu me chamo professor Chico Scott e é uma honra estar com vocês. Perdoem aí o cansado, essa já é, eu acho que é a 20ª aula que eu gravo e realmente estou bem cansado. Lembro que eu tinha, lá naquele livro chamado Gêneros, Leituras e Análise, né, nós tínhamos deixados aí algumas atividades para a correção, e é isso que nós faremos agora. Uma vez que, adianto desde já, esse assunto, né, o gênero biografia, será tema da prova de redação de vocês, tá bom? Então vamos lá para a resolução desse texto. Eu não vou ler porque eu já li na aula passada, tá bom? Então, bora aqui para a resolução das atividades logo, tá? Primeira, do ponto de vista econômico, o que diferenciava Carmen Miranda dos demais da época, né? Se você ler o texto, você vai saber responder aí rapidamente, tá? Ao contrário dos artistas da época que recebiam por apresentações, Carmen Miranda foi a primeira cantora a fechar um contrato profissional com a rádio. Então, se você respondeu algo nesse sentido, você está de parabéns, tá? Segunda, que atividade provavelmente a mãe de Carmen Miranda exercia? Bom, provavelmente não há nenhuma informação clara no texto no que diz respeito a isso, né? Mas provavelmente a mãe da Carmen Miranda era dona de casa, já que o texto atribui um modo modesto de vida, né, da família e a dificuldade financeira do pai, tá? Terceira, por que Carmen Miranda, no início de suas atividades profissionais fora da música, teve dificuldade em se adaptar ao trabalho, né? Porque aí o chamado, né, a vocação dela falou mais alto, não é? Então, ela teve dificuldade, né, de adaptação ao trabalho, se deu ao fato de Carmen Miranda passar a maior parte do tempo cantando, né, que era sua real vocação. Bora para a quarta, como foi o início da vida profissional de Carmen Miranda, já como cantora? Bom, embora Carmen Miranda tivesse chamado a atenção do compositor Josué Barros por causa de sua bela voz, o início não foi de sucesso, o que aconteceu somente em 1930, tá bom? Quinta, a vida pessoal e profissional de Carmen Miranda tem algo em comum? Não, pois quando tudo estava dando certo profissionalmente, pessoalmente a vida de Carmen Miranda era um desastre, como o casamento falido e um problema cardíaco sério que levou à morte em 5 de agosto de 1955, aos 46 anos de idade, né? Então, quem respondeu aí nesse sentido está de parabéns. Agora nós vamos aí ler o texto 2 do Machado de Assis, certo? Vamos lá. Pega o livro de vocês na página 22. Abram e vamos ler o texto 2, Machado de Assis, que é esse cara aí, que é o mestre de todos os escritores brasileiros, tá bom? Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no dia 21 de julho de 1839, na cidade do Rio de Janeiro. O garoto pobre, filho de um operário mestiço chamado Francisco José Assis e de Maria Leopoldina Machado de Assis, marcou a história da literatura brasileira. Ao contrário do que se imagina, a trajetória de Machado de Assis não conduziu naturalmente para o mundo das letras. Ainda na infância, o jovem Machadinho, como era carinhosamente chamado, perdeu sua mãe. Durante sua infância e adolescência, foi criado por Maria Inês, sua madrasta. A falta de recursos financeiros o obrigou a dividir seu tempo entre o estudo e o trabalho de vendedor de doces. Ainda sobre a condição não muito favoráveis, Machado de Assis demonstrava possuir grande facilidade de aprendizado. Segundo alguns relatos, no tempo em que morou em São Cristóvão, aprendeu a falar francês com a dona de uma padaria na região. Olha aí, cara. Então ele era
autodidata, né? Não autodidata, mas aí era nerd, aprendia muito fácil. Já aos 16 anos, conseguiu publicar a sua primeira obra literária na revista Marmota Fluminense, onde registrou as linhas do poema Ela. No ano seguinte, Machado conseguiu um cargo como tipógrafo na imprensa nacional e dividiu seu tempo entre criação de novos textos. Durante a sua estadia na imprensa nacional, o escritor iniciante teve a oportunidade de conhecer Manuel Antônio de Almeida, né, diretor da instituição e autor do romance Memórias de um Sargento de Milícias. Acho muito interessante que a grande maioria dos nossos escritores, né, eles passaram aí, eles tiveram experiência com o jornal, né? E meio que essa experiência com o jornal foi meio que uma preparação para a vida literária deles. Hoje em dia, né, os nossos jornais têm decaído muito de qualidade. E não à toa que nós sofremos uma queda também aí de escritores de qualidade na nossa literatura brasileira, não é? Continuando, o contato com o diretor lhe concedeu novas oportunidades no campo da literatura e o alcance de outros postos de trabalho. Aos 19 anos de idade, Machado de Assis se tornou colaborador da revista do jornal Marmota Fluminense. Nesse período, conheceu outros expressivos escritores de seu tempo, como José de Alencar, Gonçalves Dias, Manuel de Macedo. Nesse tempo, ainda dedicou à escrita de obras românticas e ao trabalho jornalístico. Olha aí. Em 1859 e 1860, conseguiu emprego como colaborador e revisor de diferentes meios de comunicação da época. Entre outros jornais e revistas, Machado de Assis escreveu para o Correio Mercantil, Diário do Rio de Janeiro, O Espelho, A Semana Ilustrada e o jornal Famílias. A primeira obra impressa de Machado de Assis foi o livro Queda que as Mulheres Têm para os Tolos, em que aparece como um tradutor. Bom, na década de 1860, consolidou sua carreira profissional como revisor e editor. Na mesma época, conheceu Faustino Xavier Novaes, diretor da revista O Futuro e irmão de sua futura esposa. Seu casamento com Carolina foi bem sucedido e marcado pela afinidade que sua companheira também possuía com o mundo da literatura. Em 1867, Machado de Assis publicou seu primeiro livro de poesias, intitulado Crisálidas. O sucesso da carreira literária teve sequência com a publicação do romance Ressurreição, de 1872. A vida de intelectual foi amparada por uma promissora carreira construída no funcionalismo público. A conquista do cargo de primeiro oficial da Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas ofereceu uma razoável condição de vida. No ano de 1874, produziu o romance A Mão e a Luva em uma sequência de publicações realizadas dentro do jornal O Globo, na época mantido por Quintino Bocaiúva. O prestígio artístico de Machado de Assis o tornou um autor de grande popularidade. Durante as comemorações do tricentenário de Luís de Camões, produziu uma peça de teatro ensinando no Imperial de Teatro Dom Pedro II. Entre 1881 e 1897, o jornal Gazeta de Notícias abrigou grande parte daquelas que seriam consideradas suas melhores crônicas. O ano de 1881 foi marcante para a carreira artística e burocrática de Machado de Assis. Naquele mesmo ano, Machado tornou-se oficial de gabinete do ministério em que trabalhava e publicou o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, considerado de suma importância para o realismo da literatura brasileira. A ampla rede de relações e amizade de Machado de Assis lhe abriu portas para outro importante passo na história da literatura brasileira. Em reuniões com o escritor José Veríssimo, seu amigo, confabulou as primeiras medidas para a criação da Academia Brasileira de Letras, participando ativamente das reuniões de escritores que apoiavam tal projeto.
Machado de Assis tornou-se o primeiro presidente da instituição. Com sua morte em 1908, foi sucedido por Rui Barbosa. A trajetória de Machado de Assis é alvo de interesse dos apreciadores da literatura de vários pesquisadores. Sua obra conta com um leque temático e artístico bastante variado, dificultando bastante o enquadramento de seu legado em um único gênero. O impacto de sua obra chegou a figurá-lo entre os principais nomes da literatura internacional. Né? Vamos aí resolver as atividades. Por que, segundo o autor, Machado de Assis estudou sob condições pouco favoráveis? Porque a família dispunha de poucos recursos, né? E por isso Machado de Assis precisou trabalhar logo cedo, em vez de dedicar-se integralmente aos estudos. O que Machado de Assis e sua esposa Carolina tinham em comum? Isso é fácil, né? Afinidade pela literatura. De acordo com o autor, é difícil o enquadramento de seu legado com um único gênero. Ao longo do texto, quais são os gêneros textuais que fazem parte da trajetória de Machado de Assis? Né? Poesia, romance, peça teatral. Né? O Machado também é um excelente contista e um cronista também. Escreva a seguinte oração na voz ativa. Com a sua morte, em 1908, foi sucedido por Rui Barbosa. Ficaria da seguinte morte. Com sua morte, em 1908, Rui Barbosa o sucedeu. Tá? Machado de Assis esteve envolvido com a criação de uma instituição que até hoje goza de muito prestígio no país. Que instituição é essa? Pesquise e escreva com suas palavras qual a importância dessa instituição. Tá bem no finalzinho, né, gente? Academia Brasileira de Letras. Bom, gente, me despeço aqui. Muito obrigado pela companhia. Boa prova e até mais.